Muito bom dia, boa tarde, boa noite, esteja aí onde você estiver. Vamos para mais uma aula de gramática. Hoje não vou focar tanto a parte mais ligada aí à nossa nomenclatura, a parte de gramatiquice, de estudo por regras. Não, hoje é uma aula mais suave, porque nós vamos estudar uma parte mais ligada a sentido, significado, pequenas modificações na palavra, o quanto que isso pode acarretar no som ou na grafia. Então vai ser uma aula mais ligada aí aos aspectos semânticos. Vamos então aqui para a nossa transição e comecemos então, hein? Bom, deixa eu me ajeitar aqui. Toda vez que nós falamos em semântica, você já pensa sempre em sentido, significado. Então, se aparecer aí em exercícios, em uma determinada prova, analise semanticamente, não vai colocar predicativo, substantivo, isso daí é morfologia, sintaxe. Semântica é o que você entendeu. É como que você compreende tal sentença, tal palavra, bem? Então, semântica nada mais é do que sentido, significado. Lembrando que toda vez que a gente fala de gramática, nós pensamos no tripé. Morfologia, que é substantivo, adjetivo, pronome, numeral, a palavra isolada. Sintaxe, que são as palavras em torno de um verbo, não é? Eu tenho sujeito, predicado, objeto direto. E semântica, que é o que a gente está vendo agora, que é a parte de sentido e significado. Eu diria que é a parte mais de boa. Mais aquela em que a gente contempla, vai, digamos assim. Vamos lá. Se nós tivermos, por exemplo, uma palavra como o verbo aspirar, o sentido que mobiliza primeiramente esta palavra, evidentemente você deve ter pensado, no sentido de respirar, inalar, não é? Beleza, é um sentido, mas você deve saber também que aspirar pode significar, em alguns contextos, desejar, pretender, objetivar, e se tiver este sentido, você precisa colocar uma preposiçãozinha aí, não é? Por exemplo, eu aspirei o doce perfume do campo. Não é? Beleza, você cheirou. Agora você não pode dizer, eu estudo aqui porque eu aspiro uma vaga numa pública. Não, se você disser isso, está só cheirando a vaga. Você tem que dizer, eu aspiro a uma vaga na pública. Maravilha? Porque aspirar no sentido de desejar pede preposição. Eu aspiro o bem de todo mundo. Não, você aspira ao bem de todo mundo. Se você disser assim, eu aspiro o bem geral no país, você mora na Suíça, você não mora no Brasil, porque se você aspira o bem geral, você está só constatando, respirando. O bem que acontece está disseminado por todos os lados, mas a gente sabe que aqui a gente tem ainda alguns degraus para chegar lá, né? Então você aspira ao bem geral, né? Ao bem-estar, porque é algo a ser alcançado. Você deseja que isso aconteça, você não deseja aquilo que você já possui, não é? Então você só pode aspirar ao bem geral do país. Maravilha? Então tá aí. Repara que nós temos modificações drásticas aqui no sentido de aspirar. Um outro caso aqui é arreio. A primeira coisa que vem à cabeça quando você diz arreio, eu tenho certeza, é cavalo, não é? No entanto, esta palavra no século XVIII, no século XVII, ela poderia ser atribuída a outras questões. Se você dissesse que uma mulher estivesse trajando bonitos adornos ou arreios, você não a estaria chamando de égua, pois arreio também significava esta parte mais ligada aos adereços, pingentes, um determinado colar, fazia parte. Bem, é evidente que esse sentido de adorno feminino ele foi sepultado e você hoje não se arriscaria a dizer que a mulher está usando bonitos arreios. Enfim, então tá aí. Reparem que a semântica vai dar para a gente aqui uma pequena ideia, através deste slide inicial, do quanto que a gente pode explorar tal tema. Só para a gente fazer uma brincadeira geral, olha as distinções entre o português do Brasil e de Portugal. Por exemplo, descarga de banheiro aqui lá é autoclismo. Ou então, geladeira lá é frigorífico. Ou favela lá vai ser, olha que nome, bairro de lata. Patricinha Mauricinho é quase parecido. Lá eles chamam de Betinho, Betinha. Fofocar, tricotar é até que é parecido, é estar na costura. Absorvente feminino lá é penso higiênico. E eu pensava que penso era só para pipa. Camisinha lá vai se chamar durex. Eu sei que deve ter dado um nó na cabeça de vocês, porque o nosso durex aqui lá vai ser fita cola. Entenderam? Então, se você estiver em Portugal, você não quer fita cola, você quer durex, assim eu espero.
Homossexual no sentido pejorativo negativo, lá vai se chamar paneleiro. Menino em Portugal, vocês devem saber, não é? Alguns já sabem, é por brincadeira, é puto. E o que vocês estão pensando no feminino tem o mesmo sentido aqui e lá. Maravilha? Então reparem o quanto que a semântica pode fazer aqui desta aula algo um pouco mais lúdico, um pouco mais jogo de cintura, bem? Então vamos aqui a algumas definições bem tranquilas que você já conhece aí desde terceira série, sei lá. Sinônimos. O que são sinônimos? São palavras parecidas, não é? Às vezes elas não têm nenhuma proximidade fônica ou lexical, no entanto, o sentido mobilizado é bem parecido. Negro escuro, rápido, veloz, nojento, nauseante, tranquilo, não é? Quando os sentidos são opostos, como que é o mesmo nome disso? Isso, antônimos, sentido oposto um do outro. Rápido, devagar, condenar, absolver, ou então forte e fraco, não é? Eu acho que aqui dá para tirar de letra até aqui, não vejo nenhuma dificuldade maior. Maravilha? Vamos tocar o bonde então. Agora esse conceito tenho certeza que vai ser novo para alguns aqui. Parônimos, tanto que eu poderia explicar isso daqui em figuras de linguagem. A figura paronomásia, que é lá na parte de figuras sonoras, de assonância, aliteração. Tá? Parônimos são palavras, agora sim, elas são parecidas as palavras, mas não tem nada a ver uma com a outra. Não é? Vamos ver aqui alguns exemplos. Discriminação e discriminação. Quando eu luto para que as drogas sejam legalizadas, você quer a discriminação ou a discriminação das drogas? E aí? Você quer a descriminação. Des significa não. Criminalização, sei lá, vai ser crime. Descrime, então, seria não crime, legalização. Então, discriminação é sinônimo de legalização. Um outro termo que você pode usar no lugar é descriminalização também, maravilha? Discriminação é a que você está pensando, discriminação racial, religiosa, política, étnica, bem? Discriminação é marginalização, maravilha. Continuemos aqui. Vultoso e vultuoso, e aí? O governo está tendo gastos vultosos para conseguir fugir da crise econômica que está por vir aí já na quarentena? Ou o governo teve gastos vultuosos? Como que é o correto? É vultosos. Vultuoso é quem tem vultuosidade. É uma espécie de trava tudo. Imagina, você tá mal, tá? Espirra, tosse, dá sinusite, ite, trava tudo, você fica vultuoso, tá? Não tem nada a ver. Então tá aí. Arriar e arriar, hein? Vamos lá. Quando você coloca aquilo lá no cavalo que eu falei lá no início da aula, você coloca o arreio. Pessoal, se é arreio, arrear, evidente, faça a ligação. É colocar arreio. Bem, maravilha. Quando uma bateria do carro ela pifa, você diz que a bateria arriou, porque baixou, não é? Abaixou a potência. A mesma coisa que você faz é arriar as calças, abaixar. Bem, maravilha, é isso aí. Qual a diferença de estado e estadia? Você chega em um lugar maravilhoso, tal, vai pagar aí o preço da diária. Quando você recebe a chave do seu chalé, a recepcionista diz boa estada ou boa estadia? Como que ela fala para você? Ela deve dizer boa estada. Estada, por mais estranho que pareça. Estadia você deve usar para veículo. Quando o seu carro fica na garagem do aeroporto, por exemplo, bem, você paga o preço da estadia. Ser humano paga estada. A maioria erra esse aí, mas esta é a forma correta. Diferir e deferir. E aí? A maneira como a gente pensa sobre política, defere ou difere? Agora ficou fácil, né? Difere, porque vem de diferenciar. O que é deferir? Deferir é quando você entrar na universidade, você vai ter um boletim que a gente chama de deferimento. E ali vem as notinhas, matérias nas quais você foi deferido ou indeferido. Se você foi deferido, beleza, suave, ano que vem tá tudo certo. Próximo semestre. Se você foi indeferido, meu irmão, você vai ter que fazer de novo a matéria, tá? Então, deferir é aprovar. E tem uma outra que é parecida, né? Que é desferir. Aí tem a ver com golpear. Desferiu um duro golpe contra a República. Bem? Veicular e vincular. Nós estamos veiculados ou vinculados pelo laço da matrícula? Vinculados. Vínculo é estabelecer, vincular é estabelecer vínculos, né? Veicular é propagar, disseminar. Por exemplo, eu digo que o jornal é um veículo de comunicação, para você não lembrar. Então, veicular é publicar, disseminar. Posar e pousar. Eu acho que aqui está até um pouco claro, né? Se você para fazer uma pose e alguém está batendo uma foto,
você está posando. Pousando não, porque você não é um helicóptero, tá? Pousar, então, é nesse sentido. Tanto que se você pagar uma estada para ficar em uma pousada e não posada. Maravilha? É isso aí. Retificar e ratificar. O professor aqui ele corrigiu a minha nota porque ele tinha me dado um ponto a menos. Então o professor retificou a sua nota. E ratificar? Ratificar é um termo um pouco jurídico, que a gente vai ouvir mais aí em Congresso, Senado, quando há votação. Aí você disse que foi ratificado o novo acordo, sei lá. Ratificar é aprovar, tanto quanto deferir. Bem? Então, tá aí. Dispensa e despensa. Onde é que você guarda o alimento? Onde é que você estoca o alimento? Você coloca na despensa. Tudo bem? E quando você é liberado do serviço militar, você recebe um documento chamado dispensa. Beleza? É isso aí. E vamos aqui a mais um conceitinho, homônimos, não é? Homônimos, homo significa mesmo, nimos é nome, mesmo nome, aqui são palavras quase iguais, significados diferentes. Quando eu tenho um filme que é baseado num livro, por exemplo, vamos pegar o Harry Potter, não é? Que é baseado na série de livros. Eu digo, eu li todos os livros em muito pouco tempo porque a leitura foi muito interessante. Os filmes homônimos não me atraíram tanto. Os filmes homônimos, filmes que contêm o mesmo nome que os livros, entenderam? Hein? Você pode usar esse termo aí que fica bem interessante numa redação. Homônimos são palavras muito iguais. Muito, muito. Mas quando a gente fala muito, aí não quer dizer que é igual, né? Isso é uma maravilha. Mas o significado também não tem nada a ver. Por exemplo, nós temos dois tipos. Há homógrafos, que vai ser igual a grafia evidente, não é? Então vamos lá. Olha essas duas palavrinhas aí. Como é que você pronuncia a primeira? Você diz colher, não é? Colher para tomar sopa. E o verbo você diz colher, não é? Olha o som fechado aqui. Então repara, eu escrevi do mesmo jeito, só que a pronúncia é diferente. Vamos usar mais um exemplo aqui, ó. O substantivo é molho, molho à bolonhesa, molho de chaves, sei lá, não é? O segundo aqui é o verbo eu molho as plantas todos os dias. Molho, molho. O primeiro você diz, nossa, estou com uma sede, não é? O segundo é onde você fica, sei lá, na sede da prefeitura, na sede da cidade, na sede da capital. Maravilha? Sede, sede. Homófonos, evidentemente, que vai ser igual o som apenas, não é a grafia, não. Sessão com dois S, sessão com C cedilha. Você sempre lembra através da sessão da tarde, não é? Então, a sessão que você assiste é com dois S. Sessão com C cedilha é de repartição, é de parte. O sessão com C cedilha é a mesma coisa que secção. Tanto que você tem o verbo seccionar, que ainda é bastante usado. Que você pode falar seccionar, apesar de ser esquisito, não é? Então vamos lá. Nós de conta que você foi à prefeitura assistir um debate ou uma votação para uma lei municipal. E aí você foi à sessão aberta da Câmara e essa sessão é com dois S ou C cedilha? Essa sessão que você foi assistir de debate entre vereadores é com dois S's, tudo bem? Porque você foi lá e assistiu a essa sessão. Sessão com S e C cedilha é de repartição. Por exemplo, a quarta sessão da vara civil, sei lá, sessão da infância e juventude, entendeu? É isso aí. Conserto com C e conserto com S. Você leva o carro no conserto porque está vazando óleo. O conserto é com S. O concerto com C é o concerto de filarmônica, sinfônica, bem? De música erudita, por exemplo. Quando você estuda a Guerra Fria, você vai estudar o concerto das nações, entre as nações, não é? Que é aquela coexistência, aquele sistema delicado que se alguém espirrar mais forte, alguém aperta o botão vermelho da bomba nuclear, não é? O concerto das nações é com concerto é com C. Por quê? Porque é a harmonia. A harmonia entre as nações, entenderam? É isso aí. Cela com S, cela com C. A cela que você bota no cavalo é a cela com S. Cela com C é de prisão, cárcere. Tá? Eu guardei através de cela, cárcere, para mim ficou mais fácil assim. Teve uma vez um aluno falou de um jeito que foi bem fácil também de lembrar que era um sinônimo de prisão que era com C também, mas tá aí. Gentil com L e gentil com... Nossa, você é muito gentil, prestativo, tal. É o gentil com L. Maravilha? De simpático, solícito. O gentil com O é que não é da minha cultura. Na verdade, a gente usava para definir que não era cristão.
Por exemplo, Paulo era o apóstolo dos gentios. Por quê? Porque ele tem um papel muito importante na conversão dos não cristãos em cristãos. Aliás, ele não era cristão, né? É isso aí. Eu vou continuar depois, na próxima aula, com outras coisas. Só faço uma pequena observação antes de terminarmos aqui, antes de, na próxima aula, estudarmos paráfrase, ambiguidade, que a questão desta palavrinha aqui é manga, não é? Repara, manga pode ser duas coisas. Pode ser a fruta ou, evidentemente, que você pensou nisso, a manga da sua camiseta. Então, repara que esta palavra, ela é homófona e homógrafa ao mesmo tempo. Mesmo som e mesma grafia, duas coisas distintas aí. Maravilha? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Esta é uma aula relativamente curta, bem, uma vez que trata de assuntos mais ligados a esta parte lúdica, de semântica, de sentido e significado. Na próxima aula eu trato sobre outras coisas e a gente também faz aí alguns exercícios a respeito de semântica. É um assunto infindável, porque a gente pode ir muito longe em termos de interpretação. Então, senhores, muito obrigado por hoje, fiquem em paz, que vocês tenham uma semana iluminada, com muita coragem e muita perseverança. Até mais.